Fala pessoal, esse é o Office Studio TV. Em nosso primeiro programa aqui nós vamos falar sobre treinamento Excel, ok? Esse é o módulo 1 do nosso treinamento de Excel. Bom, o Excel é um produto da Microsoft e é uma planilha eletrônica, né? Essas planilhas eletrônicas, para quem não sabe a história, elas não são de hoje, né? As planilhas eletrônicas começaram em 1961 com um programa chamado VisiCalc. É um programa feito por um matemático e queria liberar o pessoal aí de fazer esforços repetitivos e encontrar uma fórmula aí de se criar uma interface aí para se fazer cálculos matemáticos. O Microsoft Excel aí, o Windows dele começou em 87 e estamos aí hoje na versão 2013, aí, desde 2013, tá? Em 2007 aí ele passou a ter uma nova versão, que como vocês lembram, os arquivos Windows do Excel eram extensão XLS, eles passaram a ser XLSX, onde eles combinaram aí uma compressão zip para redução de espaço dos arquivos. Tá? Quem quiser saber mais sobre a história das planilhas, tem um link aqui embaixo, vocês podem consultar aqui a história das planilhas eletrônicas. Ok? Esse é um programa experimental aqui do nosso canal, então espero que vocês gostem e acompanhem aí. O objetivo desse treinamento aqui é aperfeiçoar o conhecimento do participante através da aplicação em situações do dia a dia. Então, se tiverem situações também, podem mandar as dúvidas para a gente vai fazer um videozinho, tentar simular e resolver os problemas aqui para vocês, ok? A agenda hoje do treinamento, nós vamos ter aqui um módulo 1, onde a gente vai falar de conceitos básicos de formatação, fórmulas e funções. Depois nós vamos ter mais 2 módulos aí para acompanhar no canal, ok? Então vamos aqui para o primeiro módulo aqui, onde a gente vai falar aqui dos elementos de formatação, ok? Então vamos lá. Os elementos de formatação a gente começa com células, tá? Uma hora eu vou mostrar aqui a apresentação para vocês, outra hora eu mostro direto no Excel para vocês. Então, a planilha ela é transformada em células. O que é células, né? Normalmente o Excel ele é dividido em colunas, que tem o número A, B, C, D, e linhas, que vem do número 1 até o final da planilha aqui. Então, o número 1.048.756 da versão 2007 para frente, e 16.000 colunas aqui na versão 2007 para frente. E a célula que a gente tem aqui o nome. Então, sempre que a gente faz referência a uma célula, ela tem um nome dado a ela, que é a sua coluna e a sua linha. Então, célula A1, célula B1, C1, D1, A2, B2, C2 e assim por diante. Então, dentro de uma célula, ela pode conter números, textos e fórmulas, ok? Então, aqui dentro da célula A1, o que a gente tem nela? Tem o texto A1 que foi escrito lá dentro aqui no nosso exemplo, tá, ok? Outra coisa importante aqui de conceito básico é o conceito de seleção range. O que é isso? Muitas células, planilhas, células e fórmulas, muitas fórmulas na verdade, precisam se aplicar a um range, né, que é uma seleção de células dentro da sua planilha. Então, sempre que a gente faz a anotação de um range, ele começa com a primeira coluna da primeira linha e a última coluna da última linha. Então, esse range aqui no exemplo que a gente fala assim, B2, C3, essa seleção de 4 células aqui. É isso que o Excel entende. Tá? Então, em algumas situações também a gente fala qual que é a referência, qual que é a primeira coluna do meu range, é a 1, essa aqui. Qual que é a primeira linha do meu range, é 1 e 2. Então, em algumas situações ele pergunta qual que é a primeira célula do range. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso, do que está selecionado. Lembrar que o range sempre vai ser uma seleção de colunas e linhas. Tá? Sempre da primeira da esquerda para a última da direita. Okay? Assim que a gente descreve um range de células. Nós também temos aqui um padrão aqui que é muito interessante de se usar nas planilhas, que é a questão de formatação da planilha, onde a gente tem 2 coisas para escolher, sempre a borda e o pattern, né? Na verdade é a borda e o preenchimento. Tá? No exemplo de hoje eu estou usando o Excel em inglês, mas é muito fácil de entender a aplicação disso no Excel em português, tá? É a borda e o preenchimento. Então a gente está falando aí da borda e o preenchimento. Você pode ter uma borda simples, uma borda mais escura,
um preenchimento azul, um preenchimento amarelo, uma borda planilhada. Então sempre você vai ter aqui os estilos, né? E como você pode formatar isso. No Excel 2007 para frente também você tem estilos já prontos, né? Que a gente pode usar para formatar. Então vou passar isso com vocês aqui de novo depois um pouquinho no Excel. Lembrando também dos elementos de formatação, a gente sempre tem a formatação também do valor que está dentro da planilha. Então a formatação numérica é uma coisa muito importante. Quando eu estou trabalhando com um número default, ele não tem aqui a divisão de 1000, não tem de milhar, né? Não tem nada disso. A gente pode aplicar formatar ele como money, pode formatar ele como percentual, pode formatar ele como contábil, pode formatar ele como custom, né? Onde a gente cria aqui só aparecer a unidade K e cortar as demais casas. No caso de um consolidado, a gente não precisa ver tudo isso. Então, lembrando para vocês também existe a formatação numérica, ok? Vamos ver isso aqui um pouquinho no Excel, como funciona. A gente falou aqui de fórmulas e ranges e também falou de formatação. Então vamos lá. Então, vamos lá. Aqui estão os elementos do Excel, então a gente tem aqui as colunas e aqui a gente tem as linhas, né? Então, quando eu faço a seleção, por exemplo, aqui de um range, eu vou colocar aqui a célula B2, vou preencher com a letra A célula C com a letra B, aqui com o número 1 e aqui com o número 2, número 3, né? Número 2, vamos lá. Vamos formatar isso aqui. Ok, eu quero formatar isso aqui de uma maneira para a gente entender melhor. Ok, eu posso centralizar aqui, ó, esse elemento de formatação. Essa sala ficou centralizada. Como que eu seleciono esse range? Quando eu clico na primeira célula, seguro o mouse apertado e arrasto para a última, ele já passou a selecionar um range, tá? Então aqui, ó, selecionou esse range aqui bonitinho, ok? Está selecionado. Outro ponto legal de formatação que a gente tem aqui é, como a gente falou, a gente pode formatar isso aqui como moeda, posso formatar aqui como percentual, posso formatar como contábil, posso escolher as casas decimais que eu quero usar, tá? Posso apresentar com mais casas decimais ou com menos casas decimais. Posso aqui, ó, usar uma cor de preenchimento, ok? Posso escolher uma borda que eu quero usar, tá? Então aqui eu posso usar uma borda, posso formatar assim também com outra borda. Então assim a gente está mexendo nos elementos aqui de formatação do Excel, ok? Vocês já viram lá na apresentação, agora vocês viram aqui. Então a gente tem esses elementos de formatação aqui de preenchimento, de borda, e aqui a formatação numérica, né, que a gente tem, e também tem a formatação do texto, que pode ser negrito, pode ser itálico, eu posso colocar um texto como sublinhado. Então tem várias opções aqui de formatação, além da fonte, tamanho da fonte. Então tudo isso vocês podem escolher aqui no Excel, ok? Outra coisa importante que você pode trabalhar no Excel é direto com algum tipo de pré-formatação que você tem aqui. Então, você pode vir em estilos, tem layout, page layout, data, e mudar tudo aqui que você quer no Excel, ok? Vamos lá. Ok, a gente viu agora, vamos voltar lá para a apresentação. Continuar. Então depois a gente vê a formatação numérica, nós vamos falar um pouquinho de fórmulas, ok? O módulo 1B aqui do nosso treinamento. O que é interessante aqui em fórmulas, né? A gente entender bem. Sempre a célula selecionada que eu estou, onde está aqui a minha seleção, né? Que tem esse quadradinho aqui, tem a borda, onde eu estou marcado, onde eu cliquei, ele aparece como uma célula de referência. E a fórmula ela aparece aqui dentro desse FX aqui, nessa barrinha. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tabela de produto, com uma descrição, preço unitário, quantidade, quero saber o subtotal desse produto, eu coloco igual ao C3 multiplicado pelo B3. Aqui não faz diferença, então pode ser B3 por C3 ou C3 por B3, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né, já que estamos falando de multiplicação. Como funciona isso aqui direto no Excel? Vamos lá. Então, vou criar uma nova sheet aqui embaixo. Ok.
Vamos colocar aqui um nome, um preço, vamos escrever aqui um preço unitário, vamos escrever aqui uma quantidade, e aqui eu quero saber o subtotal. Legal. Para formatar isso aqui, se eu der um duplo clique aqui, ele formata, ele deixa minhas células iguais, né? Ok? Vou colocar aqui um nome aqui como meia azul, por exemplo. O preço unitário é 4,20. A quantidade são 12. Qual que é o subtotal aqui? É 4,20, né? Olha lá que legal. Já começou um pouco aqui, um desafio. Vamos formatar isso como dinheiro. O subtotal, como que eu coloco o subtotal? Eu venho aqui no FX, coloco assim, igual a minha célula E4 multiplicado, que é o asterisco, D4. Pronto. Do Enter, o Excel calculou para mim a quantidade. Se eu quiser, que é interessante aqui, eu vou formatar isso aqui. Se eu quiser mudar essa quantidade, por exemplo, para 30, ele faz a conta pra gente. Aqui eu tenho que sempre deixar aqui numa quantidade na largura que apareça todos os caracteres. Mas automaticamente ele faz a conta. Então isso já facilita a nossa vida, né? Para quem precisa fazer contas, cálculos matemáticos sempre, eu não preciso mais ficar digitando a fórmula, eu só mudo a quantidade, só mudo esses parâmetros da fórmula, né? Então toda fórmula ela tem parâmetros e tem valores, né? Ok? Então, se eu mudar aqui o preço unitário, por exemplo, para 2,50, ele já faz a conta para mim. 2,50 vezes 26, 65. Se eu mudar aqui para R$5 vezes 10, ele vai dar para já R$50. Se eu mudar para R$25, R$125. Então, é assim que funcionam as fórmulas no Excel, tá ok? Sempre ela faz a referência às células que os seus parâmetros são as células de entrada e o resultado acontece na célula que ela está digitada, ok? Vamos voltar lá para seguir aqui com a apresentação. Bom, então agora vocês viram as fórmulas, vamos falar um pouco de funções, né? Funções, o que é funções? Normalmente eu tenho fórmulas ali que eu posso criar funções cálculos muito simples, cálculos matemáticos, combinar. Quando eu tenho um cálculo muito complexo, por exemplo, uma função que eu tenho que usar um código para programar aquilo, eu posso usar uma função, né? Eu crio aquela função, ela é digitada em código de linguagem de programação, e aí essa função, o Excel responde para a gente já o cálculo inteiro. Eu não preciso descrever uma fórmula complexa inteira ali na minha linha de comando. A função faz isso. Ele já vem com uma série de funções pré-montadas, né? Vamos dizer assim. As funções matemáticas básicas, tudo isso já tem pronto lá no Excel. Ninguém precisa ficar criando de novo. Por exemplo, o caso de desvio padrão, né? Em estatística a gente calcula o desvio padrão. Aqui tem a fórmula matemática, o desvio padrão é a medida de expressão estatística, né? E é um cálculo meio complexo aí. Você olha, dividir, putz, como que eu calculo isso? Né? Isso já vem pronto, né? Por exemplo, a gente pode fazer isso direto no Excel. Como? Calculando aqui o desvio padrão desse pessoal aí. Por exemplo, nós temos aí 6 pessoas, nós calculamos a média, o desvio padrão e um coeficiente de variação. Como que a gente faz isso, né? Vamos lá, então vamos criar uma tabelinha igualzinha essa aqui. Então tem José, Carlos, Daniel, Marcos, Ana e Marcela e os nomes aqui, ok? Vamos criar essa função aqui. Então vamos lá. Vamos lá. A gente tem aqui o nome e a gente tem uma coluninha de idade, né? Vou aumentar aqui o zoom aqui para vocês verem melhor, ok? Vou deixar aqui um pouquinho menor também. Trabalhar aqui com 100 e aqui. Opa, não é aí não que ninguém vai enxergar nada. Vou trabalhar aqui com aqui, ok? Então vamos lá, já tem um nome, uma lista de nomes. José, Carlos, Daniel, Marcos, Marcela. Digitei aqui os nomes, depois eu coloquei as idades, 12, 14, 19, 20,
15, 18. A gente quer saber qual que é a média desses valores, a média de idade, qual que é o desvio padrão, quer saber qual que é o coeficiente de variação. Coeficiente de variação, ok? Aí é interessante, eu vou clicar aqui 2 vezes para ele mudar a largura. Como calcula a média? A média no Excel em inglês é igual average. Então, average, aqui ó, average, aí eu seleciono um range aqui, ó, olha lá, ali, do D3 até o D8, né? Como só tem uma coluna, ele marca só da primeira até a última. Então eu arrastei, fecho parênteses, ele calculou a média. Outra forma de fazer isso, como que eu posso chegar, ajudar isso aqui? Se eu clico no FX, ele me abre aqui um help aqui que me ajuda nos argumentos da função. Então ele me ajuda, ó, o que eu quero calcular a média do quê? De um range, eu clico aqui, marco o range que eu quero, volto aqui, ó, nessa setinha, e ele já me calculou o valor e já me disse qual que é a média aqui. Eu dou OK, pronto, ele calculou a média aqui de valores. Eu vou apresentar a média só com uma casa decimal, então a média de idade desse pessoal é 16,11. Como que eu calculo o desvio padrão? Então, é Standard Deviation, né, em inglês, então STDEV. Tá? Se vocês procurarem e precisarem de informações de desvio padrão também, também em português, vocês encontram fácil na internet qual que é a referência de um para outro. Tá? Depois eu até posto aqui para vocês também essa referência. Então a gente pega o Standard Deviation, pegou desse mesmo pessoal, deu 3.4, 3.14, eu vou deixar com uma casa decimal só, e o coeficiente de variação, ele é igual o desvio padrão sobre a média, né? É dividido, ó, sobre a média, tá vendo? Igual D11 sobre D10, dividiu, aqui me deu o coeficiente de variação. Eu quero ver ele em percentual, então eu clico aqui em percentual, 19%. Ali também eu mostrei para vocês o que era como que você entra no modo de auditoria de fórmulas, né? Quem nunca entrou, ele pode, aqui quando o Excel ele mostra para mim o resultado já da fórmula. Mas se eu quiser ver a fórmula de toda a planilha sem precisar digitar nada. Olha aqui, que legal, ele aparece a fórmula, não aparece o resultado, ele não calculou. Então olha lá, ele aparece o average, o STDEV e a fórmula ali. Como que eu faço isso? Eu clico o Ctrl, né? E o acento grave, que é o acento aqui ao contrário, né? Tem que dar Shift, né, em algumas máquinas para apertar esse acento grave aqui. Então se você teclar aí no seu Ctrl e o seu acento grave, ele muda para o modo auditoria de fórmulas. Aí você consegue ver as fórmulas que estão iguaizinhas, tá? Então se você conseguir montar essa planilha aí, ó, desse jeitinho aqui, você vai estar fazendo corretamente, tá? Então vou abrir aqui a auditoria de fórmulas. Você pode pausar o vídeo aí e montar o seu Excel, tá? Se não for em inglês, você tem que usar aqui média. Aqui em português, isso aqui é média. Opa, é média. Aqui é aqui você vai ver alguma coisa de desvio padrão, você tem que procurar aí, também não lembro. E aqui a fórmula é igual. Então vocês aí já tem um desafio aí, quer saber quem está usando Excel em português, procurar qual que é a fórmula em português disso daqui. Ok? Vamos voltar lá para o modo normal. Ok? Então tem que dar esse resultado aqui, ó. Bom, vamos lá agora para a continuidade aqui. Então, vocês viram aqui que é possível fazer esse cálculo, como foi feito aqui. E lembrando lá, né? Sempre que você vai inserir uma função, você pode clicar no Insert Function, né? Insert Function. Ele está lá no FX, então vocês clicam lá, vocês vão entender. Ele procura também qual que é o parâmetro, então a gente selecionou e ele mostra pra gente qual que é o descritivo, né? Então essa função de esse wizard, né? Ele nos ajuda muito aqui a entender aqui a solução do Excel também, para quem tem dificuldade aí montar direto digitando a planilha, tá? Então vocês podem usar esse help aqui de funções, ok? Esse foi o módulo 1 aí, muito obrigado e até o próximo programa. Programa ainda experimental, tem muitas falhas,
devo estar falando rápido, não sei se está muito bom, mas aguardo aí o comentário de vocês. Espero que tenham aprendido aí alguma coisa já nesse primeiro programa. Nos vemos aí na próxima semana. Valeu!